Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado a Deus pela tua presença, obrigado a Deus pela tua graça, obrigado a Deus pelas famílias aqui representadas, obrigado a Deus porque o Senhor é um Deus soberano, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, e o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Por isso, ó Deus, essa canção que nós acabamos de entoar ao Senhor, é a nossa oração. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, nada se compara à grandeza do Senhor, nada se compara à grandeza do Senhor. O Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus eterno. Senhor, diante das nossas dificuldades, diante das nossas adversidades, diante das nossas lutas, nada se compara à grandeza do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, apresentamos diante do Senhor, nesta manhã, as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Apresentamos, Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que receberam diagnósticos de tempo, tanto tempo, X anos. Esse é o Senhor. Sejam muito bem-vindos à Igreja Comunidade Cristã Ágape, uma igreja que gera discípulos, e que bom que você está aqui. Hoje nós vamos dar sequência àquilo que nós estamos falando. Nós vamos pedir para que você possa abrir em Isaías capítulo 44, versículos de 1 a 5. Isaías capítulo 44, versículos de 1 a 5. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Isaías capítulo 44, versículos 1 a 5. Todos acharam? Amém? Diz assim: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Versículo 3: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Somente esses 5 versículos nós poderíamos estar meditando pelo mínimo durante uns 6 meses. São textos ricos, são textos lindos. Versículo 3 eu vou repetir, que diz assim: porque derramarei água sobre o sedento. Eu gostaria de saber, existe alguém sedento pelo Espírito Santo de Deus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Todos nós precisamos estar sedentos pelo derramar do Espírito Santo. E ele continua dizendo: e torrentes sobre a terra seca. E hoje Deus nos proporciona uma dinâmica tão gostosa dentro do nosso culto, porque está chovendo. Está derramando água sobre a terra seca. E você vai entender um pouquinho sobre isso. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Começa em você, começa em mim, o derramar do Espírito Santo, para que nós possamos contagiar todas as nossas
todas as pessoas e todos os membros da nossa família. Queridos, a importância do Espírito Santo na igreja contemporânea. Qual é a importância do Espírito Santo e da presença do Espírito Santo na igreja nos dias atuais? Qual é a importância? Existe uma importância. O profeta Abacuque diz em Abacuque capítulo 3, versículo 2, o seguinte: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Preste atenção que a palavra diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Da mesma forma que há uma promessa, isso é uma profecia de Abacuque, capítulo 3. Eu quero hoje, sem ser qualquer outro tipo de engano, ou eu não quero enganar, muito menos falar algo que possa trazer engano, mas eu quero dizer para a sua vida, para a vida dessa igreja e para a sua posteridade: Senhor, aviva a tua obra em cada alma aqui presente no decorrer dos anos, porque assim será feito para a igreja contemporânea. Começa em mim, começa em você este avivamento. Este avivamento. Charles Spurgeon, um grande avivalista do século XIX, diz o seguinte: quando você lê a Bíblia e a expõe com fidelidade, o que ele fala ali? É o próprio Deus falando conosco. Você quer ver o Deus falando? Abra a Bíblia e leia em voz alta. Deus vai estar falando com você. A única maneira de você avivar a pessoa do Espírito Santo e trazer avivamento para nós é ouvir a voz de Deus. E Charles Spurgeon disse isso no século XIX, quando ele disse: quando você lê a Bíblia e a expõe, o que você faz? Você ouve Deus falando conosco. E Deus está falando com você. A partir do momento que você entrou na igreja, Deus está falando com você. E eu provo isso, que Deus fala com você. Por quê? Em Salmo capítulo 29, versículo 3, até o versículo 11, ele fala o seguinte. Vou começar do versículo 1, porque vai sobrar 2 versículos apenas. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. No seu templo tudo diz glória, 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 glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Do momento que você entrou por aquela porta, Deus começou a falar com você.
E como que você distingue essa voz? É simples. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é como o som de muitas águas. A voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor despedaça os Líbanos. A voz do Senhor é como Ele faz saltar o bezerro. A voz do Senhor faz tremer o deserto, e a voz do Senhor, quando é falada e pregada segundo a palavra de Deus, ela precisa fazer com que algo poderoso aconteça dentro da sua vida, e ela precisa tremer você, chacoalhar você e colocar você no plumo, para você ter equilíbrio segundo os princípios da verdade, para proclamar: Jesus Cristo é o Senhor. A voz do Senhor precisa realizar algo dentro de nós. A voz do Senhor, quando é pregada, quando é falada, o inferno treme, o diabo se ajoelha, e ele tem que reverenciar aquele que criou todas as coisas, porque da mesma forma que o salmista disse que a voz do Senhor, Ele criou todas as coisas, no princípio Deus criou todas as coisas, inclusive criou Adão e Eva, e é por causa deles que nós estamos aqui. Você foi criado por causa da voz poderosa de Deus. E tudo começa quando nós escutamos a voz de Deus. Como que eu escuto a voz de Deus? Abra a palavra do Senhor. Abra a palavra do Senhor. E o Espírito Santo precisa ser derramado nos dias atuais, na igreja contemporânea, porque é a única maneira de a igreja caminhar para buscar o Espírito Santo de Deus. Nos dias atuais, é buscando Deus pela palavra, é buscando a face de Deus em oração, é colocando a nossa boca no pó, o nosso rosto no chão, e chorarmos para que o estado lastimável, decadente da igreja que hoje se encontra, possa ser mudada pela presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Precisamos dessa mudança, precisamos mudar esse estado, precisamos parar de ver dificuldades, coisas que atrapalham a nossa busca constante até Deus. A nossa jornada tem um único propósito: chegar até Deus, buscar Deus. A igreja cresce de forma espantosa, e eu concordo com isso, ela cresce de forma espantosa, mas não consegue influenciar ninguém, não influencia, não consegue influenciar aonde ela está instalada, ela não influencia o bairro, ela não influencia a cidade, ela não influencia o estado, ela não influencia a nação. Temos ajuntamento, mas não temos quebrantamento. Temos ajuntamento, mas não temos quebrantamento. Temos muita fala e pouco evangelho. Pouco evangelho, ou quase nenhum. Pregamos muito aos ouvidos, mas nós não pregamos ao coração. E tudo começa aqui dentro. O meu coração precisa ser transformado. O meu coração precisa ser inflamado. O meu coração precisa estar cheio do poder de Deus. O meu coração tem que estar chorando pela igreja dos dias atuais. Queridos, estamos buscando muito as bênçãos, mas não buscamos o Deus da bênção. Buscamos as riquezas materiais, mas não buscamos as riquezas espirituais que são eternas, onde a traça e a ferrugem não corroem ou consomem. Buscamos riquezas. Queridos, quantas vezes nós estamos dizendo que nós queremos ouvir, ver, cego enxergando, surdo ouvindo, mudo falando, coxo sendo curado, aleijado deixando a sua muleta, pessoas em cadeiras de roda deixando as cadeiras de roda, mas nós não estamos buscando o valor necessário da presença de Deus, segundo a presença do Espírito que pode ser derramado hoje nos dias atuais.
Queridos, abra o teu ouvido e escute o que o Espírito está dizendo a essa igreja. E eu falo isso com ousadia. Nós podemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Podemos, devemos e seremos. Seremos. Mas existem coisas a serem feitas. Buscar o Espírito Santo é não ir atrás de bênção, mas sim ir atrás de Deus. Você precisa ir atrás de Deus e não de bênção. Vá atrás de Deus, busque Deus. Quando eu vou a Deus e quando eu estou buscando Deus, o meu pecado é revelado. Aonde tem coisa suja é mostrada, é trazida à tona. É por isso que nós temos que ir atrás de Deus. Atrás de bênção não revela quem você é. Não revela, esconde quem você é. Esconde. Nós nos camuflamos atrás das bênçãos, mas nós não podemos nos camuflar diante da face de Deus, que Deus conhece, Deus sabe o seu interior. A palavra do Senhor diz no Salmo do capítulo 139, que antes que a palavra chegasse na minha boca, Deus já sabia o que ia falar. Ele te conhece. E nós precisamos buscar Deus, ir atrás de Deus. E quando o pecado é revelado, Jesus vem e me perdoa. E eu continuo a minha jornada. Deus precisa ser o centro da nossa vida, para que tenhamos entendimento, sentido e propósito correto do porquê estou aqui. Por que você está aqui? Por que você está aqui? Enquanto eu não entendo o propósito da minha vida, enquanto eu não entendo por que Deus me trouxe para este lugar, enquanto eu não entendo por que o propósito da minha vida aqui neste lugar, eu não vou conseguir entender, aviva no Senhor a tua obra. Se você está aqui, eu quero dizer para você, Deus tem algo especial para realizar por meio de você, através de você e com você. Por isso nós não podemos ficar pingando de uma igreja para outra não, porque você perde toda essa sintonia com o Espírito. Você tem que criar raiz, e você vai ver daqui a pouco sobre isso. A igreja precisa experimentar a promessa e a presença do Espírito Santo, para ter poder, para depois impactar o mundo. Meu irmão. Não buscar bênçãos não impacta o mundo. Buscar as maravilhas de Deus não impacta o mundo. O que impacta o mundo e o que faz uma igreja impactar o mundo é a presença gloriosa do Espírito Santo agindo no seio da igreja. É isso que impacta o mundo. E é preciso haver dentro de nós, dentro de desse corpo de Cristo, uma unidade de propósitos. Eu quero ardentemente a presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero, porque eu sei que Deus quer nos usar para salvar aquele que está perdido. As multidões buscam Deus da maneira errada. Buscam as bênçãos, mas não buscam Deus. Multidões querem o milagre, mas não querem o Deus de milagre. Você sabe por quê? Porque bênção não gera esforço. Ser cheio do Espírito, você tem que colocar a tua vida no pó, rosto em terra. E muitas vezes, só um simbolismo aqui, você vai ter que se vestir com um pano de saco. Ou seja, sabe o que significa isso? Abrir a tua vida para Deus e falar assim: e aí Deus, como é que eu estou? E estar preparado para escutar, porque Ele vai falar o que você precisa fazer. Buscar o Espírito Santo não é ir atrás de bênçãos, eu vou repetir muito isso, e sim ir atrás de Deus.
Avivamento não é esquisitice espiritual ou histeria espiritual. Não é avivamento, não é isso. Avivamento não é correr atrás das últimas novidades do mercado da fé. Avivamento não é isso. Não é buscar as últimas novidades do mercado da fé. E o mercado da fé está cheio de novidade. Mas a melhor novidade que eu tenho está nas minhas mãos, porque ela se renova a cada manhã. É a palavra de Deus, é ela que me renova, é ela que eu tenho que buscar. Então anote, eu não coloquei no PowerPoint, mas anote aí, se você quiser depois eu mando, eu coloco no e-mail e mando para todo mundo. O que é avivamento? Avivamento é uma manifestação soberana e sobrenatural da presença manifesta de Deus na vida do seu povo, gerando, em primeiro lugar, quebrantamento, segundo, arrependimento, terceiro, sede de santidade, fazendo com que a igreja volte-se para a palavra, o Deus da palavra, e por fim, que a igreja volte-se para a oração. Não tem como, querido, não tem como. Dentro de Isaías, capítulo 44, versículos de 1 a 5, eu quero definir algumas coisas com vocês. Primeiro, o Espírito Santo é uma promessa de Deus. Versículo 43 diz: porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. É uma promessa, e existem duas características dentro dessa promessa. A primeira, é uma promessa segura. Essa não falha. Não falha. Aonde você for, essa promessa vai estar lá disponível. Se você estiver aqui no Brasil, na Conchinchina, na China, em qualquer outro lugar, essa promessa é segura, está disponível para a sua vida. Por quê? Por que é segura? Quem prometeu não é o pastor da igreja. Quem prometeu não é a igreja. Quem prometeu não é uma denominação. Quem prometeu não é um ajuntamento de pessoas definindo o que a igreja tem que fazer ou não tem que fazer. Não foi essas pessoas. Mas quem definiu isso foi o próprio Deus, soberano, Rei glorioso, Criador do universo e Rei da nossa vida. Foi Ele que prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai enviar. Porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Só que nós devemos estar debaixo do livro de Eclesiastes. Há tempo para tudo. Talvez hoje não seja o tempo de derramar do Espírito, mas seja tempo de chorar pelo Espírito. Ou melhor, chorar por causa do pecado. E não por causa do Espírito. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Por que eu digo isso? Nenhuma força do universo pode deter os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Ninguém detém, ninguém segura a igreja, ninguém impede da igreja agir, ninguém impede da igreja fazer a obra. Você sabe por quê? Porque é o Espírito que move na igreja, é o Espírito que faz a igreja caminhar. E quando as pessoas que estão dentro dessa igreja estão sedentas, estão desejosas, estão querendo, ninguém no universo vai impedir. Ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir de nós irmos até os nossos vizinhos, de nós irmos até os hospitais, de nós irmos até as cadeias, de nós irmos até os mendigos de rua, de nós irmos nas praças, de nós irmos nos lugares e proclamar: Jesus Cristo é o Senhor. Ninguém detém, não vai parar.
Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Por que eu fiz questão de colocar isso? Porque diz assim: porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem coisa alguma ou criatura alguma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Ah, meu irmão, não adianta parar, não vai parar a igreja, porque quem instituiu a igreja é poderoso. Ele é poderoso, Ele é o Rei eterno, Ele é glorioso. Eu vou contar algumas coisas aqui que eu vi de um pastor falando um pouco da história da igreja. Na época do imperador Nero, a perseguição foi uma das mais acirradas. E o que aconteceu? Os cristãos eram perseguidos, presos e usados como tocha humana para iluminar todos os caminhos que chegavam até o palácio aonde esse imperador estava. E quem iluminava esses caminhos eram os cristãos que não negavam a sua fé. Eles eram pendurados em postes, colocado piche ou betume, não sei naquela época qual era o produto, e colocava fogo e queimava-se ali todo aquele trajeto enquanto as pessoas chegavam até o palácio. Nero perseguiu a igreja, mas quanto mais o sangue ia sendo derramado, mais a igreja crescia. Você sabe por quê? Se você voltar um pouquinho no tempo, você vai ver que em Atos capítulo 2, eles estavam reunidos no cenáculo, esperando a promessa do Pai. Eles foram cheios do Espírito Santo, e daquele momento eles começaram a igreja do Senhor. Deus instituiu a igreja, e a palavra do Senhor diz que Ele edificaria a igreja, e as portas do inferno jamais, nunca mais, de jeito nenhum, de forma alguma, prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Quanto mais perseguição, quanto mais sangue derramado, mais a igreja crescia. Você sabe por quê? Porque ninguém detém. Essa obra é santa, essa obra é santa, e essa obra precisa estar revestida da santidade do Senhor, cheia da presença do Espírito Santo, para ninguém jamais deter e fechar aquela porta para que se impeça, seja pregado o Evangelho aqui dentro. Ninguém detém. E eu vou dizer aqui para você, eu que não gosto de falar isso, mas como profeta, eu quero dizer para você, as portas de muitos lugares que estavam fechadas para essa igreja, vai ser aberta, porque o Espírito Santo de Deus vai à frente, e Ele vai destrancando os ferrolhos de bronze, e destrancando as travas de ferro, e vão abrir portas em que ninguém mais vai fechar. Nós vamos entrar aonde nunca entramos, e nós vamos falar de Jesus para pessoas que nunca falamos, porque ninguém detém. Essa obra é santa, e quem governa essa obra não é um pastor, não é membros, não é líderes e muito menos diretores. O que rege e dirige essa igreja é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que edificou a igreja, e a presença do Espírito Santo que nos conduz sempre em vitória. Ninguém detém, é obra santa. Oh, aleluia, oh, aleluia. Não vai ser finanças que vai parar essa igreja, porque o Espírito Santo vai destrancar os cofres dos céus. Ele vai destrancar os cofres dos céus. Vai chegar recurso da gente nem sabe. Ninguém vai deter. Satanás não vai parar essa obra. Não vai parar. Maria Tudor, na Inglaterra, chamada de Maria Sanguinária, perseguiu, prendeu e matou inúmeros cristãos. Perseguiu 3 líderes da igreja fortíssimos naquela época. Não vou falar o nome porque é muito complicado. Mas ela prendeu esses 3 líderes, dizendo: acabei com a igreja.
pendurou-os numa estaca na praça e deixou eles morrendo lá. Só o que aconteceu? Depois que ela matou esses 3 líderes, depois de um pouco de tempo, no máximo acho que 2 anos, 3 anos, ela morreu. E morreu muito jovem, muito cedo, ela morreu muito cedo. E assumiu uma outra mulher chamada Elizabeth. Alguns comentários chamam de Elizabeth, outras de Isabel, porque eles trocam o nome quando assumiu o governo ali do reinado. E um dos decretos dessa mulher foi que todos os foragidos deveriam voltar para a Inglaterra. E eles voltaram, todos os foragidos voltaram para a Inglaterra. Esses foragidos exigiram 4 coisas de Elizabeth. Primeiro, que a doutrina da igreja seja pura, que a liturgia da igreja seja pura, que o governo seja puro e que a vida das pessoas sejam puras. Fizeram essa exigência e ela aceitou essas exigências. Começou um grande avivamento na Inglaterra chamado Movimento dos Puritanos ou Movimento de Santidade, que também culminou na reforma da igreja. Maria Tudor, quando pensou, matei os 3 caras, matei o cara, acabei com a igreja. Ela promoveu a igreja. Ela promoveu a igreja. Ela trouxe mais coisas para a igreja. Ela promoveu a igreja. A igreja vai andar resoluta, abundante, na plenitude do Espírito, porque é promessa de Deus. Lembra que eu falei para vocês que ela é segura? Ela não é só segura. No versículo também 3 diz que ela é abundante. Por quê? Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Derramamento significa abundância, muita coisa. Não podemos limitar a obra de Deus ao nosso nível. Não podemos limitar a obra de Deus. Não podemos limitá-la. Por quê? Porque a igreja precisa ser tomada da plenitude de Deus. Aí existe uma outra coisa, uma outra pergunta. Quem é Deus? Quem é Deus? Você tem uma definição de quem é Deus? Você tem uma definição de quem é esse Deus? Talvez você não tenha essa definição. Eu vou passar para você rapidamente uma definição de quem é Deus. Deus é imenso. Deus é imenso. Deus é infinito. Deus é eterno. Deus é imutável. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é soberano. Ele é transcendente. Deus é maior de tudo aquilo que Ele criou. Verdade, verdade, queridos. Até hoje nenhum astrônomo conseguiu responder essa questão. Mas eles afirmam uma coisa importante. Olha só, um dado muito interessante. O nosso universo tem 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. Ok? Se você conseguisse viajar na velocidade da luz, quem sabe qual é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Se você conseguisse viajar nessa velocidade, você demoraria de uma extremidade do universo até a outra 92 bilhões de anos para encontrar a outra extremidade. Deus é maior do que isso. Deus é maior do que isso. E Satanás diz que vai destruir a igreja? Não vai, porque quem criou o universo é maior do que o universo. E foi Deus que fez o universo, não foi Satanás, porque da sua boca saiu toda a criação. Deus é maior. Olha só como Paulo, se ele não é louco, ele é ousado. Se ele não é louco, ele é ousado. E é muito interessante o que ele diz. Lá em Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21. Efésios capítulo 3, de 14 a 21. Paulo ora novamente. Eu não sei se ele era meio louco ou se ele era ousado. Por esta razão, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem todo nome
toda família, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos concedas que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Aí ele começa a sua loucura. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude. Essa palavra tem um significado muito grande. Plenitude. Aí o que ele continua dizendo assim, de Deus, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória para todo o sempre. Olha só, a palavra plenitude no grego, ela significa enchimento, abundância de enchimento, plenitude de todo o tempo. Olha só, se Deus, Ele é pleno, como nós acabamos de ver, que Ele é maior do que o próprio universo, essa plenitude, Paulo orava para que os efésios conhecessem. Quando nós conhecemos a plenitude de Deus, aí a gente entende que ele diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Sabe o que significa infinitamente mais? Igreja, se de uma extremidade a outra demora 92 bilhões de anos, viajando na velocidade da luz, o que você pediu para Deus não se compara ao tamanho disso. Ele pode trazer a hora que Ele quiser. Ele pode trazer a resposta a hora que você quiser, no momento que Ele achar que melhor. Por isso que Paulo fala, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Olha, sabe essa criação que eu fiz? Gente, Deus falando assim, olha, eu sou maior do que elas. O que vocês querem, eu vou dar, porque o que vocês estão pensando não se compara à minha grandeza, à minha soberania. Não se compara àquilo que eu sou, o que sou. Eu creio no derramamento do Espírito Santo. Eu creio. E Deus vai derramar o Espírito Santo em nossa igreja, começando em cada um de nós. Moody era um jovem que se converteu indo na escola dominical em Nova York. Esse jovenzinho, nessas ministrações da EBD, um outro homem que influenciou a vida dele, diz que ele gostaria que apenas um homem tivesse o poder necessário da presença do Espírito Santo para salvar almas para Cristo. Esse jovem chamado Dwight L. Moody, ele foi impactado por essa palavra. E ele se tornou o maior avivalista que o mundo conheceu, levando para Cristo nada mais, nada menos do que 500 mil almas para Jesus. Tá bom para você ou não? O Deus de Moody é diferente do meu? O Deus de Moody é diferente do Deus dessa igreja? Existe uma pequena diferença com relação à vida de Moody e à minha vida. Sabe qual é? Ele abriu o coração para receber o Espírito Santo de Deus. E se não me falha a memória, não me recordo se é este avivalista, diz que quando ele foi cheio da presença do Espírito Santo, andando no Wall Street, sabe o que aconteceu? Ele diz que parecia que ondas elétricas percorriam o corpo dele inteiro. E ele chegou em sua casa e foi orar a Deus dizendo assim, Senhor, para porque eu não aguento mais de tanta presença do Senhor. E ele se tornou este grande avivalista. A segunda coisa que eu quero deixar para você é essa, é uma necessidade
da igreja. A igreja precisa do Espírito Santo. Derramar água sobre o sedento é também um simbolismo do Espírito Santo. Por que ele fala de água? Vamos lá, primeiro ponto. Antes de falar do primeiro ponto, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você vive sem água? Então, a terra seca, sem água, não germina a semente, não consegue germinar a semente. Não tem como. Não tem como. Você pode até lançar a palavra de Deus, mas se o Espírito Santo não pegar essa palavra e fazer com que ela brote no seu coração, não adianta, essa palavra vai morrer. Por isso que foi muito interessante Deus mandar água, porque eu ia falar exatamente sobre isso. Por que Deus manda água para a terra? Quando não tem muita água, o que acontece quando você olha desse lado aqui, ó? Quando você está pela Santana, você olha desse lado aqui. Uma terra seca, uma cor escura, um marrom sem vida. Você vê terra. Mas quando Deus manda água, em questão de dias, você olha tudo verde, florido, bonito, crescendo. Por quê? Porque a água é vida. Se não tiver água, tudo morre. Queridos, nós podemos ter o melhor templo. Podemos ter o melhor templo. O melhor lugar de adoração. Podemos ter os melhores músicos para tocar na igreja. Podemos ter pessoas influentes no nosso meio. Podemos ter líderes capacitados, que pode até influenciar. Podemos ter a melhor tecnologia, PowerPoint, projetor, câmeras e várias outras coisas. Podemos ter o melhor pastor, não que me considere melhor. Temos o melhor pregador, o melhor orador. Mas se não tiver o Espírito Santo de Deus, para nada serve. Para nada serve. Para nada serve. Para nada serve. Sem o Espírito não há vida. Sem o Espírito não há mudança na vida das pessoas. Todo o nosso conhecimento, toda a nossa eloquência, toda a nossa tecnologia, nós com tudo isso não vamos produzir um bom cristão. Mas a partir do momento que o Espírito Santo é derramado na igreja, nós vamos produzir cristãos. Nós vamos produzir pessoas que serão tementes a Deus. Uma outra coisa que a gente pode até ter de interessante, dentro da palavra derramar água sobre o sedento. Por que a água serve, além de molhar a terra, ela serve para purificar. Ela serve para purificar. Por que muitas vezes nós estamos patinando na nossa vida cristã? Por que muitas vezes nós não conseguimos crescer? Por quê? É um questionamento que nós devemos fazer. Por que nós não crescemos muitas vezes em nossa fé? Olha só, Deus me fez lembrar de um homem chamado Josué. E eu quero ler algumas coisas aqui para você. Josué capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 5. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens de Ai, que estavam junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Já vou voltar para o texto. Entre as chuvas de Deus e a terra seca, entre um avivamento e a necessidade de um avivamento, existe um abismo muito profundo chamado pecado.
É gostoso essa mensagem que se você escuta só o ar-condicionado funcionando. Entre a chuva abundante e a terra seca, entre o avivamento e a necessidade do avivamento, existe um abismo chamado pecado. E isto é o empecilho para a igreja deixar de receber o Espírito Santo de Deus. Olha só o que acontece em Josué capítulo 7, versículo 10 a 12. Então disse o Senhor a Josué, só completando aqui para você ter o entendimento correto de tudo. O que aconteceu? Josué falou assim, puxa, mas eram poucos inimigos, mas o que aconteceu? Nós somos um povo de conquista, nós conquistamos tantas coisas, por que nós fomos derrotados? E ele começou a dizer aqui, vou ler do versículo 10, diz assim, então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Josué se prostrou, dizendo, Senhor, onde nós erramos? Por que nós fomos derrotados? Por que nós não crescemos? Por que nós começamos e nunca terminamos o que nós começamos? Por que a nossa fé é vacilante? Por que o meu joelho é trôpego? Por que eu não consigo me firmar na fé? Por que eu não consigo ser cheio do Espírito Santo? Por que eu não consigo experimentar as manifestações de Deus? Por que eu não consigo fazer isso? Por que eu não vejo a glória do Senhor? Por que eu não tenho uma carreira cristã repleta da plenitude de Deus? Eu vou dizer para você, talvez eu e você, nós podemos estar escondendo o pecado. Podemos estar escondendo o pecado. E este é o estado lastimável da igreja hoje. Olha só uma coisa alarmante. O índice de divórcio dos cristãos, preste muita atenção. Você que está ouvindo aqui, você que está ouvindo pela internet, você que está ouvindo e vai ouvir depois através desse vídeo. O índice de divórcio dos cristãos está igual aos divórcios dos não crentes. Misericórdia, Senhor. O índice de rapaz cristão que já deitou com moças e fez sexo antes do casamento está igual ou superior à das moças não crentes e rapazes não crentes. Empresários cristãos que fraudam documentos para tirar benefício próprio, sonegam impostos, está igual ou superior aos empresários não cristãos. No passado, ser cristão era coisa séria. Um aperto de mão entre dois crentes era suficiente para que a palavra seja cumprida. Hoje nós precisamos de contrato em 3 vias, assinado e reconhecido firma dentro de um cartório para que se torne verdade. Ou para que se cumpra todas as cláusulas contidas dentro desse contrato. Queridos, festas de casamentos de não cristãos glorificam mais a Deus do que os cristãos. Porque existem festas de casamentos que saem brigas entre os cristãos, que eles tornam-se bêbados, ficam embriagados e brigam entre eles. Escândalos de cristãos em cima de cristãos. Queridos, a vida que Deus quer para mim e para você, se eu usei o verbo certo e a colocação certa, é o seguinte:
que você seja santo, irrepreensível. Se você está dando cheque sem fundo, para de dar cheque sem fundo. Se você está fazendo algo que não está glorificando a Deus, pare, porque o Espírito não vai ser derramado sobre a sua vida enquanto você não se acertar com o seu Deus. E isso é impedimento na igreja. Se naquela época Acã pecou e destruiu 3.000 homens por um pecado, a igreja pode ser impedida de crescer. E eu já disse várias vezes e não canso de repetir: se eu for pedra de tropeço nessa igreja, eu não vou ficar nessa igreja. Porque eu sei que no dia do julgamento, no dia de me apresentar ao Senhor, eu tenho que prestar conta de cada um de vós. De cada um de vós. Paramos de chorar pelo pecado. A igreja está mergulhada num engano avassalador, chocante e decadente, chamado pecado. Batizamos tantas coisas, de vários nomes, mas não batizamos as coisas de pecado. Isso aqui pode. Não, não pode, é pecado. Desagradou a Deus, é pecado. Eu vou fazer isso aqui. Não, é pecado. Não podemos banalizar o pecado, achando que tudo é normal. Não, não é normal. Existe uma doença instalada dentro das igrejas, e eu vou dizer brasileiras, e essa não foge da realidade. Existe pecado. Há coisas condenadas no nosso meio. E nós precisamos expor as nossas vidas e colocar tudo na presença de Deus. Precisamos colocar o nosso rosto no pó e chorar pelo pecado. Senhor, eu não aceito o pecado na igreja. Eu não aceito o pecado, eu não aceito o pecado. Senhor, eu não vou chegar a expor o pecado publicamente, mas o Teu Espírito vai incomodar e vai revelar para que aquela pessoa tome jeito na vida e se equilibre e tenha equilíbrio na palavra dentro dos princípios cristãos. Da mesma forma que Deus falou para Josué: há coisas condenadas no vosso meio. Será que Deus, o Espírito, não está sussurrando ao meu ouvido e ao seu ouvido agora? Há coisas condenadas no nosso meio. Há coisas condenadas. E eu vou pedir aqui uma licença. A maior coisa condenada que pode entrar dentro da tua casa é novela. É empecilho de você crescer na fé. É empecilho de você ver a glória de Deus. É empecilho de você ser cheio do Espírito de Deus. Sou contra? Sou, porque é pecado. Analise, veja a novela, pegue alguns pontos, alguns comentários. Cenas que degradam a família cristã instituída por Deus. Que a palavra diz: homem e mulher os criei. E hoje banalizam a família. Nós não podemos banalizar a família. Isso é ponto para que Deus impeça do Espírito entrar, batizar, se manifestar e a igreja ser cheia da presença do Espírito. É empecilho. Pornografia entre jovens, adolescentes, crianças, adultos. Isso é empecilho para que você seja cheio do Espírito Santo. Há coisas condenadas no nosso meio. Páginas de internet que não convém nem abrir, mas num clique maldito e desgraçado, nós abrimos. E quando abre, fiquei preso àquilo. Eu já disse e vou repetir porque não tenho vergonha de repetir. A pornografia, ela é considerada
pior do que o vício da cocaína, heroína e de qualquer outra droga que ainda vai ser inventada para prostituir a juventude e os adultos no Brasil e no mundo. É um vício maldito. E eu vou dizer para você, a chuva de Deus não vai descer sobre nós enquanto nós tivermos coisas condenadas no nosso meio. É triste? É triste. Mas enquanto nós não confessarmos o nosso pecado, Deus não vai nos abençoar. E eu vou dizer para você o que diz em Salmo capítulo 32. Davi dizendo para Deus, escrevendo esse salmo: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Mas o versículo 5, e é isso que nós precisamos fazer como igreja, diz: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a minha iniquidade e o meu pecado. Jesus morreu por você, lá na cruz. Aquela cruz estava preparada para mim e para você. E se houver pecado hoje, vá para a cruz, peça perdão a Deus, não saia daqui cheio de pecado. Da mesma forma que aquela mulher chegou diante de Jesus, aqueles homens do Sinédrio querendo pegar Jesus numa falha para tentar matá-lo, eles chegaram: mestre, essa mulher foi pega em adultério, o que nós vamos fazer? Vamos apredejar como Moisés ordena? Jesus começou a escrever no chão, e diante da sabedoria absoluta de um Deus encarnado, disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. As pedras foram caindo, não ficou ninguém, porque mostra a natureza pecaminosa do homem, mas também mostra a soberania de um Jesus santo que assumiu o meu pecado na cruz, que colocou o meu pecado exposto na cruz, e a dívida que era contra a minha vida foi tirada, foi anulada. E ele diz para aquela mulher: vá e não peques mais. Se houver pecado, confesse o seu pecado. Confesse. Vá e não peques mais. Todo avivamento é precedido de oração. Todo avivamento é precedido de tristeza pelo pecado. Todo avivamento é precedido de um profundo arrependimento de pecados, e não de maneira superficial. Eu não vou fazer mais, amanhã está fazendo a mesma coisa, então você não se arrependeu. Porque quem se arrepende vai e não faz mais de novo. Porque o Espírito Santo dá força. Aí volta-se para Josué capítulo 7, versículo 13. Olha só que coisa maravilhosa. Josué capítulo 7, versículo 13. Diz: dispõe-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos, o quê? Para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio a coisa condenada. Santifica o povo. Por que a gente precisa de um profundo arrependimento?
porque só depois de um profundo arrependimento vem a santidade do Senhor. Santifica. E se nós não buscarmos santidade ao Senhor, nós não vamos ser cheios da plenitude de Deus. E precisamos desse avivamento. Quando a igreja de Deus se volta para Deus, o mundo conhece a Deus. Aleluia. Porque o mundo precisa conhecer a igreja cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Porque uma igreja cheia do poder do Espírito Santo de Deus, Deus tem prazer nela. Deus tem prazer nela. Terceira coisa, não olhe no relógio, mas fique atento com o que você está recebendo nessa manhã. É preciso desejar o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Quando você fica com fome, você consegue driblar a fome. Concorda com isso? Você consegue dar uma dribladinha na fome. Você até faz um jejum meio que forçado, né? Porque você está com fome, você não come, não tem como comer. Mas uma coisa interessante, a sede, ela é implacável. A falta de água mata. A falta de água mata. A igreja sem a presença do Espírito Santo morre. A igreja sem a presença do Espírito Santo morre. Mas não é isso que nós queremos. Não é isso que Deus quer. E não é isso que Deus vai fazer. Em Salmo capítulo 42, do versículo 1 até o versículo 1 e 2. Do versículo 1 até o versículo 2, né? Versículo 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Desejo de sede de Deus, de estarmos com Deus. Quarta coisa, a presença do Espírito Santo, a promessa, os resultados são fantásticos para a igreja. Versículo 4 e 5 fala sobre isso. Muitas igrejas estão minguando, muitas igrejas estão fechando. Queridos, a nossa igreja, se não batizar ninguém até o final do ano, fecha a igreja. Porque a igreja não entendeu o propósito dela implantada no mundo. Não entendeu que ela precisa e necessita urgentemente do Espírito Santo e do Evangelho de Cristo. Quando ocorre o derramamento do Espírito de Deus, o próprio Deus é honrado, e pessoas e coisas extraordinárias acontecem naquela igreja. E eu vou dizer para você, meu querido irmão e irmã, quando o Espírito Santo de Deus é derramado, Deus é honrado e as pessoas são atraídas por cada um de nós e elas vêm à igreja porque você atraiu essa pessoa por causa do Espírito Santo de Deus. Eu quero contar um testemunho, não, esse testemunho não é meu, mas eu conheci esse homem, eu fui numa conferência, eu tive o prazer de conhecer, Ronaldo Lidório. Ele é missionário. Ele vive no Amazonas, em Manaus, e ele foi chamado para trabalhar, para implantar igrejas lá na África, em Gana, junto com os Kokombas, é uma tribo indígena. E quando ele chegou lá, o nome dele ninguém conseguia falar, E ele chegou e mudaram, né, o nome dele, colocaram um nome lá em africano que eu não vou ter nem a ousadia de falar. Mas a tradução do Ronaldo para eles é o homem que diz que existe um Deus. Um homem que diz que existe um Deus. E ele orou a Deus um tempo, Deus deu a direção para ele.
e ele começou a visitar as tribos indígenas, e as pessoas chegaram até ele, aí falavam o nome dele em africano, né? O homem que diz que existe um Deus, pode falar desse Deus? Ele falou, eu posso, chama todo mundo da tribo que eu falo para você. O próprio nome, que foi traduzido de Ronaldo para a tribo indígena, ele acabou sendo a ferramenta de evangelismo para as tribos indígenas. Teve um dia que ele foi falar, começou a pregar de manhã, e se deixar os africanos, eles ficam um dia todo celebrando a presença de Deus. Então eles começam às 8 horas da manhã e terminam 9, 10 horas da noite. Se deixar, eles ficam o tempo todo com sede de aprender a palavra de Deus. E num desses momentos desse culto, o culto encerrou, e ele viu que lá no caminho, bem distante, vinha vindo uma mulher com uma criança no colo. E quando essa mulher chegou, ele perguntou para ela, de onde você vem? De onde você vem? Ela falou, vem da tribo tal. 3 dias de caminhada. 3 dias de caminhada. Em terrenos inóspitos. Não sei se posso usar essa palavra, num terreno desconhecido. Passando por savanas, terra batida, sem água, e carregando uma criança no colo de 5 anos. Quando ela chegou para o Ronaldo e disse assim, você é o homem que diz que existe um Deus? Esse Deus pode curar a minha filha? E quando ela desembrulhou, a filha estava em carne viva, todo o corpo da criança, a maior parte do corpo necrosado. E ele disse, Deus, e agora? Se o Senhor não agir, eu não posso fazer nada, não tenho o que fazer. E Deus deu uma ousadia tão grande a ele, tão grande, que ele disse para aquela senhora, para aquela mulher, olha, eu vou orar pela sua filha, e Deus vai fazer o que lhe apraz. Ou seja, ele orou, pediu a cura para a menina, embrulhou de novo, entregou para a mulher, e imediatamente a mulher voltou mais 3 dias a pé até a aldeia. O que ela levou foi um pouquinho de comida e água para ela voltar. Passado alguns dias, ele foi fazer de novo um culto, tá? Junto numa tribo, e do nada começa a aparecer gente de tudo e quanto é lado. Começa a aparecer africano, ganês, acho que é que fala, né? Quem mora em Gana é ganês, não sei se é isso que fala. Começou a aparecer pessoas, e ele falou, nossa, Deus está agindo, ele ficou estimulado e tal. E o que aconteceu? No final as pessoas vieram até ele dizendo assim, você é o homem que diz que existe um Deus? Sim, mas como é que você chegou aqui? Então, você curou, o seu Deus curou aquela criança. Ela não tem nem cicatriz no corpo. Não tem nem cicatriz no corpo. Nenhum Deus aqui da África conseguiu fazer o que o seu Deus conseguiu fazer. Me ensina sobre esse Deus. Em 8 anos, se não me falha a memória, ele ficou na África, ele abriu por volta de 54 igrejas, se não me falha a memória. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito. E ele, sendo cheio do Espírito, atraiu pessoas para junto dele, porque não foi o testemunho dele, foi o testemunho do Deus que habitava nele, que refletiu a glória do Filho que morreu por ele. Queridos, sabe o que ele fez? Ele abriu a boca, simplesmente abriu a boca. Salmo capítulo 81, versículo 10, ele diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, abre bem a tua boca, e eu te encherei. Talvez você esteja hoje falando para mim assim, pastor, mas eu não sei falar de Jesus, eu não sei falar do amor de Jesus, eu sou salvo, mas eu não consigo, eu não sei o que falar, eu não sei quais são os passos. Queridos, não precisa de passos,
Os passos são bons, ajudam. Mas se você estiver numa situação que você precisa falar de Jesus, abra a tua boca, porque o Espírito vai encher e você vai falar do amor de Cristo. Uma frase tão boa: eu era cego e andava em pecado, hoje eu vivo na luz e sou lavado pelo sangue de Jesus. Enche, Deus vai encher. Versículo 5 diz o seguinte: um dirá, eu sou do Senhor, o outro se chamará do nome de Jacó, o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. O outro escreverá na sua própria mão, eu sou do Senhor. É isso que tem que estar escrito na tua mão. E transferido também, ou melhor, daqui transferido para a tua mão. Porque tudo começa aonde? Aqui. E aí você vai dizer, eu sou do Senhor. Precisa de ajuda? Eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. A igreja precisa disso. A igreja precisa se levantar e escrever nas suas mãos e na tábua do teu coração princípios que transformem vidas. E no momento que as pessoas precisam de ajuda, eu sou do Senhor. Precisa de ajuda, eu sou do Senhor. Deus vai fazer uma obra na tua vida. Não sou eu que faço, mas é o Espírito que faz. Não sou eu que digo, mas é o Espírito que diz. Não sou eu que quero, mas é o Espírito que me impulsiona a fazer. Por isso que tem um cântico que diz assim: levantarei mãos santas e te bendirei o seu nome. Queridos, a palavra está dizendo, um dirá eu sou do Senhor, mas o outro vai escrever na própria mão, eu sou do Senhor. E sabe por que ele escreveu na mão? Com referência àquilo que está escrito lá no livro de Deuteronômio: colocará nas palmas das mãos, na testa, os princípios da lei de Moisés. Mas hoje nós não estamos na lei, mas na graça, cumprindo a lei, e nós escrevemos, eu sou do Senhor. E quando as pessoas olharem para nós, elas precisam ver que há algo diferente em nós. Eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. Não depende da sua eloquência, não depende das estratégias. Abra sua boca e deixe o Deus vivo falar por você. Deixe o Deus vivo. Abra a tua boca e eu te encherei. Não tenha apenas conhecimento bíblico, mas seja cheio do Espírito, para que o conhecimento seja aliado à presença do Espírito, para que você seja uma ferramenta poderosa na mão de Deus. Poderosa na mão de Deus. Queridos, esse testemunho também não é Deus, não é meu, mas Deus fez algo tremendo e já vou encerrar nesse testemunho. Um jovem egípcio de uma família muçulmana foi a uma igreja e se converteu. Se você analisar, e se você for estudar as regras muçulmanas, diz que a conversão de um membro da família é considerado alta traição. Alta traição. E a alta traição, ela é morte. Membro da família. E esse jovem se converteu. E quando esse jovem se converteu, ele chegou para a casa e o pai começou a ver a transformação do filho. E o que aconteceu? Num dia, o filho precisou falar para o pai: pai, eu me converti e eu hoje sou um cristão. O pai se levantou e disse assim para esse jovem egípcio: eu percebi, porque eu vi você indo na igreja, eu acompanhei os teus passos,
Eu sei aonde você entrou e sei qual igreja você frequentou. Eu sei que você é um cristão e que Deus existe. Mas pai, como assim? Porque eu mesmo coloquei veneno em tua comida várias vezes para te matar. E você está aqui. Vá servir o seu Deus. Esse testemunho está na internet. Esse testemunho está na internet, nas portas abertas. Testemunho de um jovem que se converteu e o pai tentou matar. Mas quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. E não desista enquanto a plenitude não chegar sobre a sua vida. Não desista, ore constantemente para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Ore, 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 até que você veja o céu se fendendo e as bênçãos sendo derramadas profusamente na sua vida, de forma grandiosa e abundante. Não cesse de orar, porque a igreja hoje, ela precisa entender da importância do Espírito Santo de Deus. Essa é a minha oração. Como pastor, muitas vezes eu fico triste de ver que nós podemos fazer a diferença e nós não fazemos. Muitas vezes eu fico incomodado de ver do potencial que nós temos aqui e nós não usamos esse potencial muitas vezes. Mas sabe aquela oração de Paulo para os Efésios? Eu oro para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus, cheios do poder de Deus, para que Deus faça infinitamente mais. Eu vou dizer para você, Deus conhece o meu estado, Deus conhece o seu estado. Eu vou orar nesse momento. Se você quiser sair do seu lugar e se essa mensagem impactou o teu coração e você precisa de mudança, saia do seu lugar, venha aqui à frente e eu vou estar orando aqui. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Naquela época, há muito tempo atrás, Josué colocou o rosto no chão, no pó. Sabe o que significa colocar o rosto no pó? É isso aqui. E eu vou colocar o meu rosto no pó, porque eu preciso de arrependimento. Porque eu sou pecador igual cada um de vós. Eu erro também. Eu peco também. Mas eu creio que hoje Deus vai realizar, já começou a realizar, um profundo arrependimento em cada coração aqui. Se você quiser ajoelhar e colocar seu rosto no pó, você pode fazer, pode afastar as cadeiras, pode me ajudar por favor, as pessoas a afastarem as cadeiras, para que as pessoas possam se ajoelhar e colocar o rosto no chão. Pode tirar minha bolsa. Glória a Deus. A oração que eu vou fazer aqui, para que você está aqui ajoelhado, você que não veio ainda há tempo de você sair do seu lugar e vir. É para você que está assistindo neste momento. É para você que vai assistir esse vídeo em algum momento dessa semana.
Para você que está assistindo, não sei se ainda está passando pela internet ou não, mas se está passando e você está assistindo, eu quero convidar você a se ajoelhar também e se prostrar diante desse Deus maravilhoso. Vamos orar neste momento. Senhor, não existe, não tem mais choro pelo pecado. Senhor, eu quero pedir que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor venha sobre a nossa vida, trazendo uma convicção tão grande de que nós somos pecadores e que nós necessitamos do Teu Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, comece em minha vida, Senhor, e estenda para todos que estão aqui à frente a necessidade de nós chorarmos pelos nossos pecados, por nós cometermos erros, ó Deus, infantis muitas vezes, mas que nós erramos, pecamos, através de gestos, de palavras, de ações, de atitudes. Senhor, neste momento eu lhe peço em nome do Senhor Jesus, visita, Senhor, a minha vida, e ó Deus, eu quero chorar pelo meu pecado, Senhor, eu quero chorar pelos meus erros, porque eu não aceito mais os meus erros, Senhor, os meus pecados. Cristo me libertou, Cristo tirou-me da perdição, me tirou das trevas e colocou na luz. Senhor, eu quero pedir que o Senhor traga um arrependimento para esta igreja tão grande do seu pecado, e que se houver coisas condenadas no nosso meio, sejam expostas, não a mim, mas diretamente ao Teu Espírito, e que o Teu Espírito interceda por nós neste momento, Pai, com gemidos inexprimíveis. Ah, Deus, em nome do Senhor Jesus, estamos doentes espirituais, somos doentes espirituais, e nós pedimos cura nessa manhã, Senhor, cura para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso corpo. Oh Deus bendito, Deus eterno, a Tua palavra diz que quando nós oramos, o Senhor se revela diante de nós. Quando nós oramos, o nosso pecado é exposto diante de Ti. Senhor, num gesto humilde, Deus, eu peço perdão dos meus pecados. Senhor, como pastor dessa igreja, eu estou pedindo perdão dos pecados dessa igreja, Senhor. Oh Deus bendito, Deus eterno, leva, Senhor, esta igreja a ter consciência de um arrependimento profundo, não mais superficial, Pai, mas um arrependimento, ó Deus, que faça com que o meu rosto seja colocado no pó. Oh Deus, e que nós possamos receber neste momento libertação dos nossos pecados. Libertação, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra é o nosso livro de fé, é o nosso livro de regra. Senhor, ajuda-nos a obedecer este livro de forma gloriosa. Senhor, eu quero orar para que enquanto nós não observarmos os céus abertos e o Espírito derramado sobre nós, ó Deus, que nós possamos nessa manhã estar, ó Deus, com os nossos corações contritos. Pai, em nome do Senhor Jesus, realiza um quebrantamento nessa igreja muito grande. Realiza um quebrantamento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Visita, Senhor, a cada um, Pai. Oh, bendito Deus. Senhor, eu quero orar por essas vidas que estão aqui, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor, cada vida aqui. Senhor, que todo pecado seja removido, seja tirado em nome de Jesus. Senhor, não permita que pecados venham impedir, ó Deus, desses irmãos, dessas pessoas, ó Deus, receberem a promessa do Teu Espírito. Ó Pai, visita, Senhor, o coração,
Visita o coração, ó Deus, para que haja arrependimento, para que haja arrependimento de pecados, Senhor. Que haja um profundo arrependimento em nome do Senhor Jesus. Ah, Deus bendito, visita cada coração aqui nessa manhã. Ah, Deus, nós não concordamos com o pecado, mas nós amamos o pecador. Porque eu sei que o Senhor vai, ó Deus, mudar o coração de cada um. O Senhor está mudando o coração, ó Deus, de cada um. O Senhor está transformando o coração de cada um. Ah, bendito Deus, transforma o coração, Pai. Deus, perdoa os pecados da Tua igreja, perdoa os pecados desses irmãos, ó Deus. Ah, Pai, oh Deus eterno, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Deus, o Teu Espírito vai vir a partir do momento que a Tua igreja entender, ó Pai, que a remissão dos pecados é a porta que abre, ó Deus, para que as pessoas entendam sobre o Espírito. Senhor, encha, Senhor, encha a Tua casa do Teu Espírito, mas perdoa-nos, ó Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Visita o coração de cada um, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, o coração. Perdoa, Senhor, o coração de cada um, Pai. Visita, Senhor. Visita o coração de cada um em nome do Senhor Jesus. Pai, perdoa os pecados. Oh, bendito Deus. Não saia do seu lugar. Fique orando. Deixe Deus falar com você nessa manhã. Deixe Deus falar com você nessa manhã. Deixa Ele revelar o teu pecado. Deixa Ele revelar o teu pecado em nome do Senhor Jesus. Trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. O Espírito de Deus está aqui. Aleluia, Senhor. Operando Senhor, cura os corações nessa manhã. Cura os corações, ó Deus. Cura, Senhor, os corações, Pai. Cura, Senhor, os corações. Traga vida, Senhor, traga vida, Pai. Traga vida nova, Senhor, em nome de Jesus. Oh, bendito Deus, traga coisas novas, Senhor. Traga coisas novas. Oh, bendito Deus. Oh, Deus, cura, Senhor, a vida desses irmãos. Cura o coração, Pai, em nome de Jesus. Os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados. Pois o Espírito de Deus está. Que haja um visitar tão profundo do seu coração agora, Pai. E que ela venha experimentar O a boa, Espírito presente e agradável de vontade do Deus Senhor. Pai, eu creio que essa mulher aqui. vai ser transbordada da Tua presença em breve, Senhor. No decorrer desses dias, Pai, o Senhor vai encher o coração dela, Pai, de forma gloriosa. Trazendo sua vida e poder, Encha ela com Tua presença, Senhor. ministrando sua graça e amor. Deus, que haja manifestação do Teu Espírito, Senhor. O Espírito Senhor, que haja de Deus manifestação, está Senhor, que ela possa colocar em suas mãos: eu sou do Senhor. E que quando ela tocar, ó Deus, naquelas mulheres lá na universidade, Deus, que elas possam sentir a presença do Teu Espírito fluindo na vida da Marina. E que elas venham correndo até ela pedindo, que ela ore pedindo para que os seus pecados sejam ministrando pagados. sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está
Pois o Espírito de Deus está aqui. Em nome de Jesus, abençoa. Pois o Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Se você está orando, fique orando. Você que está na congregação, fique de pé. Adore ao Senhor neste momento, pela libertação que você recebeu, pela liberdade que você recebeu do Espírito. Aleluia. Adoramos o Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Adoramos o Rei Glória a Deus. dos Reis. Adoramos o Cordeiro. Adoramos o Rei. Pai, use ela, Senhor, para todas as vezes que lá na universidade ela Adoramos o simplesmente tocar Cordeiro. essa pessoa veio assim